o novo nascimento precede a fé e que na época de Jesus já existia, então, essa regeneração. Então, agora, o que acontece em Atos? O que acontece em Atos dos Apóstolos é algo maior do que aquilo que já acontecia, que é a regeneração. Então, se você está acompanhando nosso raciocínio, você vai ver. Porque em Joel é prometido algo maior, que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todos, né? Todo o seu povo. E esse derramamento do Espírito, ele não fala só de uma regeneração que já acontecia, que já era comum. Ele fala de algo maior. A gente pode ver a primeira menção, que é o princípio hermenêutico, a primeira menção, mais ou menos uma das primeiras menções, é em Números, né? Onde Josué questiona, então, Moisés, na verdade, questiona não, diz para Moisés, olha, esse povo, os dois ali continuaram profetizando. E Moisés fala, porque profeta, ele diz o quê? Olha, quem dera o Senhor derramar seu Espírito sobre todo o seu povo, vocês não me dariam tanta dor de cabeça. Seria uma nação, entendeu? Seria uma nação de profeta. Seria uma nação de sacerdote. Lá em 1 Pedro 2,9, diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Se você ler também Apocalipse 5, né, versículo 9, diz que Jesus comprou para Deus aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, expiação definida. Mas para quê? Para que eles sejam reis e sacerdotes e reinem sobre a terra. Ou seja, não é meramente Deus te salvou para nada, Ele te salvou para você exercer uma função sacerdotal, uma função real. Essa função vem através da habilitação do Espírito Santo. Quer ver outro exemplo? Depois você vê todo o meu vídeo se você entrou agora. Outro exemplo lá em Atos, no capítulo... Outro exemplo é lá dessa nação dos sacerdotes, se você vê como foi os apóstolos. Todos os apóstolos, eles receberam o poder de Deus. Um argumento muito comum é que somente os apóstolos, eles usavam dons, eles eram usados com dons. Não. O próprio Pedro diz que nós somos uma nação do sacerdote. Então, o que acontece? Os apóstolos, eles tinham dons do Espírito, mas Estevão também tinha. Ágabo profetizava, e não é dito que Ágabo era uma classe especial sacerdotal. As filhas de Filipe profetizaram. Filipe, né? Então você vê pessoas ali que não faziam parte dos apóstolos. Por exemplo, Ágabo, as filhas de Filipe, quem mais? Você vê Estevão, que faziam sinais e prodígios. Por quê? Porque a promessa de Deus lá, veja o vídeo desde o princípio, depois vai ficar salvo esse vídeo, é que Deus teria uma nação de profeta, uma nação de sacerdote. Essa é a doutrina do sacerdócio universal do crente, agora aplicada em um outro nível. Também outra coisa para você entender mais ainda a respeito disso, a regeneração precede a fé, correto? Sim. Então, para a pessoa crer em Cristo, ela precisa ser regenerada pelo Espírito Santo. Sim. Ela precisa ser regenerada antes para crer em Cristo. Isso aí a gente concorda, né? A maioria dos monergistas concorda com isso. É difícil, raro ver hoje um monergista que discorde disso. O John Owen diz isso. John Owen é puritano. Ele diz que Deus tem que dar um coração de carne para que você creia, né? A Bíblia afirma isso. É impossível que um homem creia com um coração de pedra. Esse é um argumento forte contra os arminianos, né? Então a regeneração precede a fé, mas quando Paulo está falando com os Gálatas, ele diz o seguinte: olha, o Espírito que vocês receberam, né, que derrama dons entre vocês, vocês receberam pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Pela pregação da fé, né? A gente recebe o Espírito pela fé, também Paulo diz, recebemos pela fé o Espírito da promessa e outras coisas. Ou seja, como assim? Porque existe, né, a regeneração que regenera o nosso coração, a fé que nos faz crer em Cristo, existe também um recebimento do Espírito Santo, que é ser cheio do Espírito Santo, receber a plenitude do Espírito Santo, receber poder do Espírito Santo, né, para pregar o evangelho, enfim, todas essas coisas aí que a gente
mencionou até agora. Então, trabalhando algumas objeções, a gente já trabalhou a questão 1, somente os apóstolos, eles faziam milagres e sinais. Mentira, não eram só os apóstolos que faziam sinais e milagres, tá? A Bíblia afirma claramente que Ágabo profetizava, as filhas de Filipe profetizaram, tá? Você vai ver Estevão fazendo sinais e prodígios e Paulo se dirigindo à igreja de Corinto, dizendo que Deus dava dons ao corpo conforme o Espírito queria, cada um deles recebia um dom conforme o Espírito queria. Paulo não restringe esses dons ao apostolado, inclusive, né? Paulo diz que o Espírito dividia esses dons conforme queria. Então, não restringindo esses dons ao apostolado, o que o apóstolo Paulo faz? Ele diz que eles devem buscar os melhores, os dons espirituais, e diz que cada um que estivesse reunido lá na igreja de Corinto, no capítulo 14, você vai ver, poderia profetizar, cada um no seu momento, ok? Então, Paulo diz claramente que esse dom não era restrito aos apóstolos. Aí tentam subverter esse dom a uma mera pregação do evangelho. Mas se Paulo estivesse falando de pregação ou de ensino, ele usaria a palavra ensino. Eu vou abrir aqui 1 Coríntios capítulo 14 para você ver. 1 Coríntios capítulo 14, tá aqui, ó. Ele vai dizer aqui, e vai fazer uma distinção entre o ensino, né? E vai fazer uma distinção entre profecia, ok? Ele vai fazer isso lá no capítulo 14. No capítulo 14. A gente vai ler aqui, né? Ora, lá no versículo 5 em diante, né? Quero que todos vocês falem línguas, mas muito mais que profetizei. Então, primeiro ponto, Paulo desejava que a igreja de Corinto profetizasse, ok? Muito mais, porque maior é o que profetiza do que o que fala em línguas. A não ser que ele também, né, interprete as línguas, né? E agora, irmãos, se eu for ter convosco e ficar falando em línguas, né? Se não for por meio de... Aí Paulo fala, revelação, ciência, profecia e doutrina. Versículo 6. Ou seja, Paulo diferencia conhecimento, aqui, ciência, profecia, né? Porque ciência aqui não é ciência empírica, tá? Ciência é conhecimento. Revelação e doutrina. Então, profecia aqui, em 1 Coríntios 14, não pode ser um mero ensino, porque Paulo distingue isso aqui, no versículo 6. Ele distingue esse conhecimento da revelação, da doutrina e profecia, ok? Então, Paulo está trabalhando aqui algo muito maior do que simplesmente um mero ensino bíblico, ou um mero... Não, ele está falando de um dom do Espírito mesmo. Então, primeiro ponto, ele diz, não, a profecia é o ensino da Bíblia. Não, mas Paulo distingue isso. Ele distingue isso lá no versículo 6, ok? Ele deixa bem claro. Se eu não for falar para vocês no meio de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, ou de revelação, não nada adianta. Ele não está falando em sinônimos aqui, está distinguindo. Outra coisa também, né? Lá no versículo 25, ele vai dizer, né? Que no 24 ele diz, mas se todos profetizarem, algum incrédulo ou indouto. Outro ponto ele diz, não, o dom de profecia, ele é só para a igreja. Então, ele é um ensino, mas vamos interpretar. Tem um princípio claro da hermenêutica, que você nunca coloca um texto que é obscuro sobre um claro. Então, eles leem o 22 e param ali e ficam batendo nessa tecla, né? O que o 22 diz? De modo que as línguas são sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, e a profecia, porém, é um sinal não para incrédulos, né? Mas para os crentes. Então, viu? Então a profecia é só para a igreja, mas vamos continuar lendo, né? Mas se todos profetizarem, algum incrédulo ou indouto entrar, então o cara não conhece nada, ou é uma pessoa que não conhece nada, ou ele é incrédulo. Por todos é convencido, por todos é julgado. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vocês. Então, a profecia aqui, ela não serve apenas, ok,
para a igreja, embora ela deva ser, o Paulo está mostrando aqui, algo comum na manifestação da igreja, mas ela pode sim trazer alguma revelação que revele os segredos do coração da pessoa, conforme Paulo mesmo fala aqui em 1 Coríntios 14. Então tem muitos argumentos aí que a gente pode derrubar, né? Primeiro argumento, eu não sei por que trocam tanto de argumento. Primeiro, a gente diz que Deus ainda fala por meio de profecia. Então, vamos dizer que não, porque esses dons eram restritos aos apóstolos e lá. Aí a gente mostra que não. A gente mostra que Ágabo profetizava, as filhas de Filipe profetizavam, e a igreja de Corinto também recebia esse dom. Daí eles mudam de argumento. Eles trocam, parece um ateu. Aí troca de argumento. Daí vai usar o quê? Vamos lá. Profecia agora é ensino. Daí você mostra aqui que Paulo faz a distinção entre conhecimento, revelação e doutrina, né? Para que ele vai falar essas coisas? Então, ele vai fazer isso também em outros textos, fazer uma diferenciação entre profecia e doutrina. Aí a pessoa não se dá por satisfeito, diz, então, mas essa profecia, ela só pode ser algo muito restrito, não pode ser algo real, porque ela deve ser usada somente dentro da igreja, ela não tem sentido de revelar, nem de pronunciar nada. Aí você mostra ali o versículo 24 e 25 de Corinto, onde o apóstolo, em 1 Coríntios 14, onde o apóstolo Paulo deixa claro que a profecia expõe os segredos dos corações do homem. A pessoa continua teimando e dizendo que aquilo ali é só uma pregação e tal. Mas se você vê como o dom de profecia funcionava, eles gostam de fazer isso com o dom de línguas, como o dom de profecia funcionava, você vai ver que Ágabo profetizava de coisas que iriam acontecer. E não está escrito todas as profecias de Ágabo. Outro erro também é que eles afirmam que se houvesse profecia, então agora o cano não estaria encerrado. Mas então onde estão todas as profecias que o profeta Ágabo escreveu durante toda a vida dele? Que as filhas de Filipe, as profecias das filhas de Filipe, a gente não sabe nenhuma, mas elas eram profetas, né? E as profecias de Ágabo, todas, por que não estão na Bíblia, né? Então todas as profecias da vida inteira de todos os profetas teriam que estar na Bíblia. Isso é um argumento ridículo, a gente pode reduzir ao absurdo isso, né? Porque deveria estar na Bíblia. Não tem sentido isso aí. Mas os dons, outra coisa, os dons cessaram após o encerramento do cânon. Onde está escrito isso? Onde está escrito? Aí, está lá em 1 Coríntios, quando vier o que é perfeito. E como que você define que o que é perfeito é quando o cânon está encerrado das escrituras? A pessoa não pode definir, ela dá um salto lógico. Além dela fazer isso, daí, perdendo todos esses argumentos, qual é a força deles? A força, entre aspas, é a tradição deles e o argumento histórico. Vamos lá. O argumento histórico, então, aí a gente pega e prova. Irineu falando sobre os dons. Não, Irineu era um herege. A mãe de Agostinho tinha visões. Teve sonhos também e visões. Agora a mãe de Agostinho também é herética. Né? Ela viu que Agostinho ia se converter do maniqueísmo. E aí? Deus mostrou para ela em visões. E aí? Era uma mulher piedosa de oração. E se você ler Confissões, você vê que a vida dela era uma vida de oração. Mas não vale também o testemunho dela. Por quê? Então você enche de argumentos históricos e mesmo assim a pessoa rejeita isso porque ela está cega. Por quê? Porque ela é uma incrédula. Ela é uma incrédula. Ela não se trata somente de uma doutrina, a gente crê assim e tal. Aí alguns, um pouco mais coerentes, vão dizer, não, eu sou sensacionista. Mas eu acredito que quando Deus quer, ele fala. Quando Deus quer, ele age. Quando Deus quer, então, meu filho. Então, quem te garante que ele não quer agora? Quem te garante? Tu? Tu é Deus? Tu é Deus? Então, tu sabe que Deus quer e não quer. Tu é o cara que sabe os decretos ocultos de Deus. Parabéns. Nem Calvino, nem Lutero, nem Paulo sabia. Né? Quem guiou a mente do Senhor e quem foi seu conselheiro? Você. Você que diz que Deus não faz mais milagre. Você que diz por quê? Porque você parte do pressuposto, então, agora, que Deus não faz mais. Por quê? Porque ele pode fazer a qualquer momento, mas você diz que não faz. Mas por quê? Baseado em quê? Baseado na história, no argumento histórico, na sua tradição, que é uma religião para você, que você se abraçou nisso aí mais do que a Bíblia e não consegue abandonar, né? Então Deus não pode falar mais
Ah, mas existem muitas falsas profecias, e daí? E daí que existem muitas falsas profecias? Ah, existe muita profetada, eu sei, eu tô careca de saber. Eu vim numa igreja pentecostal, e daí? Isso aí é um argumento contra, então a gente vai deixar de ser crente porque existe muito crente falso, muito crente hipócrita, eu não vou ser crente. Olha que absurdo, olha que argumento ridículo. Ah, mas os falsos mestres usam isso para tirar dinheiro dos outros, e daí? E daí eu vou deixar de ser crente agora porque, não vou usar argumentos desigrejados, então não vou mais congregar porque todos os crentes são hipócritas. É o argumento desigrejado, não vou ser mais, não vou congregar mais. Veja só que absurdo. Veja só, a gente pode criar um monte de doutrina a partir desse tipo de raciocínio, né? Mas não me interessa o que você pensa, nem o que eu penso. O que interessa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que receberíamos poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. A Bíblia diz que nós devemos buscar os melhores dons celestiais, especialmente de profetizar. A Bíblia fala para buscar os dons do Espírito, né? Eu não vou desrespeitar uma ordem bíblica para agradar uma tradição religiosa ou para agradar a sua opinião dos outros. Não vou. Aí, se você diz que isso é violar o sol da Escritura, é você que viola o sol da Escritura, porque você nega. Então, você está negando a Escritura, quando ela diz para você buscar os melhores dons espirituais, né? Você que está negando só a Escritura, você está solapando a Bíblia, você está distorcendo ela para, né? Aí fazem vários tipos de diferenciações diversas, né? Então, vou deixar esse vídeo aí, mais ou menos 1 hora, entendeu? Outro argumento também, o Ashton bem observou, Deus faz milagres, mas através da oração. Ok, então vá orar. Por que você não ora pelos enfermos? Amém, beleza. Ah, ele não faz milagres porque não dá o dom de cura. Amém, então. Beleza, você acredita nisso? Então vai lá orar pelos enfermos. Por que você não ora? Um argumento também contra o dom de cura e os outros dons, que não sei como, né? Eles argumentam que somente os apóstolos tinham o dom de cura, mas Estevão também fazia esses milagres e prodígios, né? E Paulo, quando está se referindo à igreja de Corinto, ele fala, alguns é dado o dom de curar, enfim. Não especifica que os apóstolos receberam esse dom. Mas, enfim, como eles vão provar que o dom de cura era que nem uma máquina de refrigerante que só bota uma moeda e sai ali? Como é que você vai provar que o dom... Né? Quantos leprosários tinham na época de Jesus e Jesus não entrou lá? Jesus não tinha o dom de cura, então? Jesus curava pela fé também. Ele precisava crer para curar, né? Então, Jesus tinha o dom de cura. Por que não entrou em todos os leprosários? Por que ele não fez muitos milagres em várias cidades por causa da incredulidade do povo? Porque o dom também está sujeito à soberania de Deus, né? É a coisa mais ridícula. A pessoa ela usa a soberania de Deus para tentar negar, né? E acaba destruindo a própria soberania de Deus. O Vincent Chung diz que é como se Deus... Suponha que você tivesse uma arma, a arma mais poderosa de todas. Deus te deu. Você só aperta um gatilho e explode tudo que tu quiser. Essa arma é a soberania de Deus, ok? Aí o que você faz? Isso aí para você usar contra o diabo, contra os ímpios. É para usar contra todos aqueles que se levantam contra o evangelho. Só que você pega essa arma, enfia na sua cara e começa a apertar o gatilho várias vezes. É isso aí que o sensacionista faz. Ele pega, né? Agora, por exemplo, quando a gente fala que a santificação, por exemplo, é uma obra totalmente do Espírito Santo e que Deus é que santifica. Mesmo que a pessoa ela deva se santificar, ela deva escolher se santificar na nossa visão humana, né? Quem faz toda essa obra é o Espírito Santo, ok? Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Então a pessoa que se santifica, ela faz isso através do Espírito Santo. Mas quando isso não funciona para o dom de cura, por quê? É a coisa mais absurda que existe. Uma visão tacanha da soberania divina. Ainda um imbecil desse vem me dizer que crê na soberania divina. Eu vi um comentário hoje, não vou falar de quem foi, que o cara disse o seguinte, que se os dons existem, então Deus não é mais soberano. Olha o absurdo, ridículo que essa pessoa fala. Como se Deus não conseguisse controlar algo assim, ou não tivesse nos seus decretos isso. Isso é uma coisa ridícula. Esse é o argumento mais imundo e absurdo da face da terra que eu já ouvi. A coisa mais absurda de todas, cara. Entendeu? Deus é soberano quando acontece um acidente e alguém corta a cabeça, mas não consegue ser soberano num dom, cara. Deus consegue controlar, ela crê que Deus controla até as partículas minúsculas do pó que a gente vê, que nem Spurgeon diz,
Até o átomo que está. Deus controla tudo, mas quando é para ele controlar um dom, ele não consegue, porque ele é impotente. Mas vai ler uma Bíblia. Vai ler uma Bíblia e vai orar, cara. Vai ler uma Bíblia, velho. Pelo amor de Deus, a pessoa é cega. Cega pela confissão dela. Ela não consegue pensar fora disso. Ela não consegue distinguir. Eu vou fazer outro vídeo mais tarde sobre vontade perceptiva e vontade decretiva. Cara, os reformados são os que mais tropeçam nisso. Eles são os que mais tropeçam. O Jung tem razão. Os caras são os idiotas, cara. Porque eles tropeçam nisso. Eles não conseguem distinguir. Aí me faz uma observação ridícula dessa. Claro que não são todos os sensacionistas que fazem isso, mas eu vi. Né? Se os dons de cura existem, então Deus não é mais soberano. Olha que ridículo. Como se a vontade decretiva de Deus ou o Espírito Santo não tivesse poder. Então, se a santificação existe, Deus não é mais soberano. Vou falar isso. Olha só, o mesmo tipo de argumento deles. Então, se a santificação existe e o crente pode muitas vezes cair em pecado, usar o seu corpo, que é cheio do Espírito Santo de maneira errada, então agora Deus não. Olha que ridículo. Eu consigo reduzir esse argumento absurdo e ao ridículo várias vezes, de várias maneiras, para mostrar que isso é um absurdo ridículo. Mas, enfim, então, irmãos, terminando o vídeo, para não se passar muito, já é 9 horas aqui, vou começar o expediente. Então você pode ver o vídeo desde o começo para você ver todos os argumentos a respeito disso. E sempre reduz o argumento deles ao absurdo. Não aceite esse tipo de argumento. Não está na Bíblia, não tem base nenhuma para defender esse tipo de coisa. E fique com Deus, tá? Bom dia para vocês.